olhos sorridos santamente Deus, para que sejamos cheios das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, abram comigo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 31. Quem trouxe a palavra? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 31. Amém? 5, 29 a 31. Versículo 5, versículo 29 ao 31. Evangelho segundo São Lucas. Hoje está fácil, né? Não fui no Salmo, não fui Eclesiastes. 29. Hoje está fácil. Amém? Não, 5. Capítulo 5, versículo 29 ao 31. Diz assim: Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos, pessoas de má vida? Respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Vamos repetir. Não são os homens de boa saúde que precisam de médicos, mas sim os enfermos. Essa é para nós palavra de salvação. glória a Deus. Então, menino, palavra. Pode se sentar. Esse final de semana nós vivemos no domingo, no dia do Bom Pastor, sim ou não? Sim. É lindo ver, né, vamos dizer, essa configuração de um bom pastor, né, que tem apreço por suas ovelhas. É lindo escutar que o pastor conhece as suas ovelhas, né? E hoje, enquanto eu me preparava, eu lembrava muito daquela passagem onde diz que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu, né? Isso ele colocava claramente o cuidado que ele tem para cada um de nós, né? Jesus, o Senhor, tem um cuidado com suas ovelhas, que somos nós. E aqui nesse Evangelho, mais uma vez, nesse trecho, é lindo ver Jesus sentado à mesa com aqueles que, naquela época, aos olhos daquela sociedade, eram as pessoas que estavam à margem da sociedade. E Jesus estava sentado à mesa com eles. Eu não sei você, mas é qualquer um que senta na mesa da sua casa para ceiar com você? Sim. Só pessoas especiais sentam à mesa da sua casa. Verdade ou não é? Só os especiais que você chama, vamos tomar um café, igual a Dona Florinda, aceita a xícara de café. Só pessoas especiais que sentam juntas. E Jesus se senta junto com esses que eram relegados aos olhos daquela sociedade, porque aos olhos de Jesus eram pessoas especiais. É interessante que o mundo às vezes olha para nós e não dá nada para nós, sim ou não? Né? O mundo nos olha e não dá nada. O mundo te olha e não dá nada por você. Mas diante de Jesus, Sheila, Valéria, todos vocês, você é uma pessoa especial. Fala aí pro seu irmão, eu sou especial. Você está achando que eu sou pouca coisa?
isso, o irmão perguntou assim: e aí, Jair, você está bem? Falei: bem não, estou ótimo, sou filho de Jesus, estou ótimo, Jesus está comigo, estou ótimo. Eu acabava de sair do grupo aqui, cheguei lá radiante, né, no meu trabalho. E ele perguntou: e aí, Jair, está bem? Eu falei: bem não, estou ótimo, de oração, estou ótimo. Então, nós somos especiais. Já precisa colocar isso no seu coração, meu irmão, irmã. Não deixe que o mundo te roube isso de você. Você é especial aos olhos do Senhor. Eu continuo te fazendo uma pergunta: tem alguém doente aqui? Sim ou não? Seja no corpo, na alma, tem alguém doente aqui? E eu te faço essa pergunta por causa da força da palavra que nós acabamos de proclamar. Não sei se você percebeu, mas veja o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você. Eu vim para aqueles que são enfermos. E quem é um enfermo? O que é uma pessoa enferma? É uma pessoa necessitada. Jesus está dizendo: eu vim para aqueles que são necessitados. E a gente vê na Sagrada Escritura, e até mesmo hoje em dia no nosso meio, que aqueles que se reconhecem necessitados, a gente vê Jesus operando coisas grandiosas na vida dessas pessoas. Sim ou não? É o evangelho aí que você vê. Quantas vezes Jesus vai entrar na casa de um, na casa de outro, e em todo lugar que Jesus entra, aquele lugar não é mais o mesmo. É mentira minha? Das vezes que o Senhor entrou na sua vida e você estava assim, mais aberto, você não saiu mesmo. É mentira minha? Então, o Senhor, para aqueles que são, que se reconhecem necessitados, o Senhor pode realizar coisas grandiosas nas nossas vidas. E minha gente, que o Senhor pode realizar, o Senhor quer realizar coisas grandiosas nas nossas vidas, eu não tenho dúvida. Eu já dei um spoiler, mas para que essas coisas grandiosas aconteçam nas nossas vidas, precisa de um detalhe. Fala aí, meu irmão. Que Deus quer, isso eu não tenho dúvida. Fala aí para ele. Que Deus quer, isso eu não tenho dúvida. Mas só isso aqui vai acontecer o algo grande, mas sabe? Falta certo. Descer de curva. E sabe o que é, meu irmão e irmã? Você orar no seu coração e sempre se reconhecer necessitado. Que Deus quer operar grandes coisas na nossa vida, sem dúvida. Mas para que isso aconteça, eu preciso sempre me reconhecer, precisar, necessitado. O Senhor chega diante do paralítico e pergunta: o que queres que eu faça? O Senhor chega para diante daqueles dois cegos e pergunta: o que queres que eu faça? Paralítico, claro. Eu antes. Mas ele poderia falar: deu uma moto aí, uma moto dessas que recarrega na tomada. Chegou nos cegos que eu veja. Irmãos, vocês estão entendendo a importância dessa pergunta? Talvez você possa achar estranho, né? Mas às vezes no nosso orgulho a gente se confunde das nossas necessidades. O Senhor, quando perguntou para aqueles apóstolos o que eles queriam na vida dele, o que eles falaram? Que eu sente a sua direita. É maneira de grandeza, né? Que eu sente a sua direita, queria pegar o outro. Imagina, Deus, Jesus, uma escuridão. Então, quando o Senhor nos pergunta o que queres que eu faça, né? É para que nós dobremos o nosso coração e falemos para o Senhor das nossas verdadeiras necessidades.
Você é paralítico? O que queres que eu faça? Pode parecer uma pergunta idiota assim, não. Mas o Senhor quer que nós expressemos a nossa verdadeira necessidade. Senhor, eu vejo, irmãos, que o Senhor veio para os necessitados é um fato. Mas para que Jesus possa atuar na vida dos necessitados, o necessitado precisa dobrar o seu coração e reconhecer que só com Jesus ele pode. Quantas vezes a gente não consegue reconhecer isso, sim, a gente começa a tocar a nossa vida conforme a gente pensa, conforme a gente entende que vai dar certo. Quem aqui já tocou sua vida aí do seu jeito, pôs seus planos em prática e quebrou a cara? E que o Senhor está nos dizendo hoje, né? Para que nós reconheçamos isso, que sem o Senhor nada podemos. Nós precisamos dobrar o nosso coração e reconhecer que para a nossa vida dar certo só em Jesus. Fala isso, seu irmão. A sua vida. Só em Jesus. Não tenha dúvida disso, irmão, irmã, só em Jesus. Mas você acha que é fácil dobrar o coração e se reconhecer necessitado? Não é fácil, não é fácil. Sabe por quê? Nós somos orgulhosos. Eu sou orgulhoso. Você é orgulhoso, orgulhosa, se me conhece agora. Porque ele está diante de Jesus e diz: eu sou orgulhoso. Irmãos, não é fácil quando a gente começa a tocar a nossa vida do nosso jeito, e aí de repente nossos relacionamentos não dão certo, seja um namoro, seja uma amizade, seja qualquer tipo de relacionamento não dá certo. Aí é difícil reconhecer que não deu certo por nossa culpa. É difícil. É difícil muitas vezes reconhecer que a educação dos nossos filhos não estão dando certo porque a gente está tocando do nosso jeito. É difícil reconhecer que a nossa vida financeira não está lá essas coisas porque nós tocamos, gastamos do nosso jeito. É difícil. É difícil reconhecer. Não é fácil dobrar o nosso coração e reconhecer. Reconhecer, vou dizer isso para você agora. Reconhecer que muitas áreas da nossa vida não dá certo porque a gente está tocando a vida do nosso jeito. É coisa para homem com H, maiúsculo, e mulher com M maiúsculo. É para a gente forte. Reconhecer diante de uma comunidade de pessoas, reconhecer diante da família, diante do esposo. Eu errei. Não é para qualquer um, Senhor. Mas nós precisamos ser esse homem com H, essa mulher com M maiúsculo, para que as coisas voltem a dar certo. Eu mais do que nunca preciso reconhecer, dobrar o meu coração, e só com Jesus eu consigo. Não consigo. O meu jeito não vai dar certo. Eu preciso dobrar o meu coração. Você precisa dobrar o seu coração. Dá uma sacudida do irmão, aproveita e abre a vida. Você precisa dobrar o seu coração. Dia desse eu conversava com o meu irmão, vou dar um exemplo claro aqui. Mergulhar nas drogas. Sabe desse que não toma banho há muito tempo? O cheiro dele chega antes dele. O cheiro ruim. Conversando, irmão, vem para Jesus, você não quer sair dessa vida, essa vida ruim que você está. E sabe o que ele me disse? Que vida ruim, uma vida boa, eu estou bem. Irmãos, Jesus não quer ver ele perto da droga, ver ele tomar banho perfumado, sim ou não? Quer ou não quer? Mas o mendigo não quer, porque ele acha que aquela situação que ele está boa.
Então, Jesus poderia chegar no paralítico: o que quer que eu faça? Nós achamos, estuda a pergunta que ele disse. Mas o paralítico poderia muito bem responder para Jesus: estou bem. E nós precisamos, isso é orgulho, sim ou não? Diante das nossas, nós precisamos reconhecer as nossas enfermidades, as nossas fragilidades diante do Senhor. Quando a gente não faz isso, irmão, não tem outra palavra, desculpe, é orgulho. E o orgulho nos impede de experimentar a bênção. Quer ser abençoado? Vou repetir. Deixa de ser Deus. Você sentiu no coração, e Jesus sempre nos pergunta: o que quereis que eu faça? Quantas vezes meu irmão, minha irmã, e eu tenho aprendido isso, eu tenho feito uma oração sincera, falo: Senhor, eu não estou dando conta. Não sei você, mas quando você está cansado, como você reza para o Senhor? Você tem dito para Deus que você está cansado? Mas às vezes a gente está cansado e a gente busca formas paliativas do mundo para descansar, sim ou não? Tomar uma para relaxar. Daí se entorpece com as coisas do mundo, não descansa nada, verdade ou não é? Outro dia você está cansado desse jeito. Ai, o que tem? Abre o seu coração raso. Senhor, eu não estou dando conta. Não estou dando conta, Senhor, de tocar os meus filhos. O que eu faço? Senhor, me ajuda. Senhor, eu me perdi aqui nas contas. Eu gastei tanto na Shopee. Fui parcelando e agora veio o acordoar. Meu Deus do céu. Eu errei, Senhor. Me ajuda. Ajuda eu a endireitar meu trabalho, Senhor, me ajuda. Quando eu partilhei com meu chefe aqui, né? Hoje nós estávamos numa conversa, eu vi a mão de Deus, porque nós estávamos só fartando engraçado. Mas eu andei pedindo: Senhor, não dou conta desse homem, não. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Se eu estiver errado no jeito de eu falar com ele, me ajuda, me toma minha língua. Esse dia eu pedi, nós foi ter uma reunião, eu falei: Senhor, me dá um olhar diferente. Eu já estava armado quando fui ter reunião, né? Fui com granada, azul, fui com tudo. E a noite inteira em Israel, que eu ia dizer. Se ele falar isso, eu falar aqui, dá bem na canela dele, vai ver. Ainda mais que os meus colegas de trabalho foram dizendo, foi alimentando, mas eu vi que era coisa de Satanás. Você é o único que consegue falar e ele fica quieto. Aí eu fui chando, eu sou o cara. Mas aí eu fui rezando na madrugada e fui falando: nossa, se fosse Jesus, se fosse Nossa Senhora, como se comportar? Como um cristão deve se comportar diante das injustiças? Aí eu falava: só me dá um olhar novo, um olhar diferente. Foi interessante, foi rindo, todo mundo rindo na reunião. Aí os meus outros dois colegas falaram assim: você entendeu alguma coisa? Ai, não entendi nada, mas vamos questionar, vamos curtir. Irmão, não sei o que você está passando, rasga seu coração. Se você não está dando conta, fala assim: eu não dou conta, não consigo. Dobra, não fica com orgulho, não. Dobra, entra no quarto, fecha a porta, chora, joelho, rola no chão. Mas não perca tempo, não seja besta. Fala para o seu irmão, não seja besta. Não. Besta. Tá rindo, né, irmão? Seja besta. Seja besta na puta.
coração, não seja orgulhoso, não. Deixa Deus realizar as grandes obras na sua vida. Irmãos, eu repito, o Senhor só realiza as grandes coisas no coração daquele e daquela que se reconhece necessitado. Como disse o Senhor, eu vim para os necessitados. E veja quando eu estou falando besteira. Quem não se reconhece necessitado não recebe a bênção. Para encerrar, fala aí para o seu irmão, se você não se reconhecer necessitado, você não vai receber. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Não precisa pegar, não. Veja o que está escrito aqui, para nós encerrar. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Está falando um pouco de Nazaré. Em Nazaré, o Senhor não pôde fazer muitos milagres, só pôde fazer em alguns. Sabe por quê? As pessoas olhavam orgulhosas para aquele lá e diziam: não é aquele o filho de José, o carpinteiro? Orgulhoso, Senhor. Mas esse rapaz não estudou com nós? Mas esse rapaz ele não estava na lanchonete com nós, agora está dizendo que aquele ali não é aquele que mexe com droga, mexeu com droga? Não, eu falo no caso de Jesus, né? Porque às vezes a gente também é assim, né? A gente não reconhece os profetas do nosso meio, sim ou não? Só porque é do nosso meio. Não é? Quantas vezes a gente descarta a oração dos nossos aqui, aí eu vou lá no outro grupo, o irmão vai rezar por mim, eu vou. Nada contra, mas quantas vezes a gente não é assim, não é, irmão? Despreza os nossos profetas, e o Senhor não pôde fazer muitos milagres lá em Nazaré, porque eles desprezaram ele, porque viram ele ali. Não é o filho de José. Aí fala aqui, versículo 6, que o Senhor se admirava da desconfiança deles. O Senhor ficava admirado da desconfiança daquele povo. Eu não quero que o Senhor desconfie de mim. Fica admirado da minha desconfiança, da minha falta de fé. Você quer? Não, né? Então vamos rasgar o nosso coração, irmãos. Vamos rasgar. Coloca a mão no seu coração. Vamos rezar. E no primeiro momento, aqui, nós vamos escancarar o nosso coração para Deus. E depois a gente vai seguir ao longo desse dia, desse final de noite, ao longo da nossa vida, rasgando o nosso coração ao Senhor, reconhecendo as nossas necessidades, reconhecendo que em nossas necessidades, com as nossas forças nós não conseguimos, nós não podemos, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor nós podemos. Vai dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Fala seu nome para Deus, coisa que para aquele estado mais fácil. Senhor, eis-me aqui, Pai. Pai amado, Pai querido. Eu quero rasgar meu coração hoje, Jesus. Eu quero rasgar meu coração, dobrar meu coração. E abrir mão de todo o orgulho que muitas vezes tem revestido meu coração. E esse orgulho tem me impedido de experimentar a vossa graça. É orgulho, Senhor. Orgulho que tem insistido, tem me feito fazer as coisas segundo as minhas vontades, segundo os meus anseios. E esse orgulho eu vou buscando os remédios para as minhas enfermidades,
Hoje eu abro mão de tudo isso. Hoje eu Jairo, Senhor. Diante do Senhor que aqui está, porque a sua palavra vai dizer que onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor aqui está. Eu creio firmemente nisso. Diante do Senhor eu rasgo meu peito, diante da comunidade dos irmãos aqui. Eu quero reconhecer toda a minha miséria. Eu quero reconhecer, Senhor, toda a minha incapacidade de tocar os meus relacionamentos, de tocar aquilo que o Senhor tem confiado a mim. E quero declarar e pedir que o Senhor entre na minha vida de vez. Eu renuncio a todo orgulho. Eu toco o meu coração para que o Senhor se faça em mim.
Fuja por mil caminhos agora. Oi, alalai, pois o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é quem conduz a nossa vida. Xilalai, o Senhor é tudo que nós temos. Vai orando mesmo, vai orando do jeito que você sabe. Você não olha em mim, vai chamando Jesus. E ela vai, só não deixe de rezar, só não deixe de orar, de clamar essa presença do Senhor no seu coração. Shri Canta Labai,